Eu vou ler aqui, já tem Pix chegando aqui pra gente, vou começar a ler algumas mensagens, depois a gente segue aqui, porque tem muita coisa ainda para falar, não só do jogo especificamente de ontem, mas projetando também os jogos seguintes. O Emanuel Pedrosa mandou aqui, vamos lá, quase um mês jogando de 3 em 3 dias, sem tempo para treinar. Para mim, decisão acertada, visto que o jogo mais importante aqui não vi a mensagem toda, mas é o de sábado. Então já dá pra gente começar a entrar nesse tema também, porque tem umas questões individuais que eu quero abordar com vocês, mas vamos entrar nesse tema, jogo da quarta-feira, porque hoje a decisão do Renato foi de não viajar para o Chile e ficar aqui no Rio de Janeiro treinando o time. E aí já vale pontuar isso de cara, né? Porque a gente vê umas paradas na internet. Eu não sei se as pessoas escrevem de sacanagem ou se é má vontade mesmo, ou má intenção. Falar que o Renato ficou para ficar aqui, empatou e vai ficar de folga. Gente, o Renato não vai ficar de folga aqui. Óbvio que mal fazia trabalhando. Óbvio que para ele é conveniente, vai ficar em casa, chega, vai para casa, não vai viajar. Claro que para ele é conveniente, mas o cara vai treinar, todo dia ele vai treinar. O Rafa tá colocando aqui os relacionados que o Fluminense divulgou, é exatamente isso que eu ia abrir aqui. Então, assim, o cara não vai estar aqui zoando o plantão. Sim. Tá aqui trabalhando, treinando o time que vai jogar no final de semana. Os relacionados, os jogadores que foram pro Chile. Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius, Vitor Eutz, os goleiros. Defensores, Caio Amaral, Davi Schunit, Gustavo Sintra, Júlio Fidelis, Léo Jansi, Manuel, Thiago Santos e Wagner. Ou seja, só Manuel e Thiago Santos do elenco profissional, de fato. O resto, tudo garoto. Meio campo, Fabinho, Bernal, Doman, Lavega, Lescano, Nonato, Thiago Henrique e o Wallace Davi. Alguns do profissional, alguns garotos que a gente já conhece também. Lescano e Lavega, talvez a grande chance aí de começarem um jogo. Principalmente o Lescano. Atacante, Severaldo, Keno, Kelvin, Kevin, tem Kelvin e Kevin. E tem o Kevin Serna. Paulo Baia e Wesley Natan, jogadores que o Renato mandou para Santiago, junto com o Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, que é quem vai comandar o time nesta partida. Então já começo... Ele falou, vou começar com você, Esther. A decisão do Renato, na sua visão, como é que você enxerga isso? Ele poupar, eu até entendo, tá? Porque eu acho que realmente o jogo contra o Botafogo é muito importante. E acho que foi o Rafael, né, que falou que era sintético. Lá no Chile é sintético. Lá no Chile é sintético também. Então, sintético. Tudo bem poupar. Só que, assim, me incomoda ele não ir, eu confesso. Me incomoda ele não ir. Porque aí parece que ele tá dividindo, fazendo dois elencos, né? Um pra quando eu não estiver aqui e a outra eu fico aqui. E eu não sei se isso... Ele não estar lá também é deixar de vivenciar alguma coisa pelo Fluminense, deixar de mostrar alguma importância. Não sei qual é a do Renato, de verdade. Claro que eu entendo ele não querer ir também, assim, ele vai estar com o elenco aqui, treinando o elenco, se preparando pro jogo de sábado. Mas ele jogou basicamente o sub-20 inteiro do Fluminense, pegou assim um monte de garoto da base, botou aí 4, eu escutei Thiago Santos, mas quem? Keno. Thiago Santos, Manuel, Nonato, Serna. Assim, 8, tem 8 aí que são do time principal? Tem o Lavega e Lescano também, que são reservas, mas é do grupo principal. Né? Mas tem uma garotada aí jogada também, então eu não sei, gente. Eu não sei o que se passa na cabeça do Renato, mas eu não gostei do fato dele ter se retirado dessa e falar assim, eu não vou. Eu acho que mandar o auxiliar, que não... Eu não sei o que se passa pela cabeça do Renato. Eu tento entender, tento também não julgar, tentar pensar pelo lado dele mesmo, dele estar aqui mais tempo com o elenco, até para fortalecer o elenco e se preparar com mais calma contra o Botafogo. Mas para mim não faz sentido. Não faz muito sentido, assim, ele se abster dessa função dele e falar assim, não, manda o auxiliar e deixa que ele resolve. Tem muitos argumentos contra. Um deles, por exemplo, é que tá mandando o jogador pra lá, o cara não vai, tira a moral de quem tá indo pra lá, meio que manda os caras pra lá e como se estivessem desvalorizados. Desprestigia, né? Desprestigiar. Amigo, só pontuar antes que eu esqueça, desculpa. Quem é reserva? Quem não tá jogando nada? E pra esses moleques, eles têm mais que correr e correr dobrado. Mostrar serviço, desprestigiar o quê, pô? Desprestigiar? Pô, eles têm que buscar... Primeiro tem que ter prestígio pra ser desprestigiado, né? Aí primeiro você tem que ter prestígio. Aí depois você perder prestígio. Pelo amor de Deus. Isso não faz sentido. Mas eu normalmente... Já vou começar por mim, levanta a bola pro Cauã e depois o Rafa.
Eu não gosto muito disso. Me passa uma impressão meio que de várzea. Isso pra mim não é então, normal. Então, parece que ele tá lá deixando largado. Então. Mas eu acho que essa análise, o Renato já tem um histórico relativamente grande nisso. Sim. Então, eu acho que a análise ela tem que ser jogo a jogo, cenário a cenário. Qual o cenário da chegada do Renato agora? Aí a minha argumentação, meu ponto de vista, tá? A gente tem um trabalho curto em que ele teve muito pouco tempo de treino. Chegando jogo, quarta, domingo, quinta, sábado, um jogo atrás do outro. Então ele teve muito pouco para treinar de fato o time. Agora é uma semana que ele vai ter para trabalhar o time principal para o jogo que nesta semana, para mim, é o mais importante. Eu acho que não tem discussão. Tá largando a Sul-Americana? Calma aí, gente. O Fluminense tem 6 pontos. É um jogo fora de casa. Não tá largando a Sul-Americana. Não tem ninguém largando a Sul-Americana. Mas a gente tá falando de um claro. Mas o Fluminense não vai brigar pelo título brasileiro. Pô, peraí, gente. Tô falando de um clássico. Tomando porrada atrás de porrada no Botafogo. Pelo amor de Deus, não existe ficar esse tempo todo sem ganhar no Botafogo. Esse jogo tem muita importância. E vai além de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, a importância não se discute. Ele ganha esse tempo, que se ele vai para o Chile, ele viajou hoje, chega amanhã, treina, é véspera de jogo. Tem que preparar o time que vai jogar. O time que vai jogar amanhã, quarta, não, o time que vai jogar sábado. Jogo. Quinta, volta de viagem. Só tem um treino sexta-feira para treinar o time para sábado. Então, dentro desse contexto inicial de trabalho, em que ele ainda teve pouco tempo com o grupo principal, e devido à importância do jogo do final de semana, eu entendo ele ficar para trabalhar esse grupo aqui, vai auxiliar, que é o homem da confiança dele, e é o cara que está no dia a dia também, não pegou o cara do nada e jogou lá, não. É o cara que treina o time. Aliás, tem uma grande parcela de importância no trabalho dele. Há muito tempo. Há muito tempo. Então é o cara da confiança dele, que vai fazer o que o Renato faria lá. Então, enfim, essa é a minha argumentação, e aí eu tô para te ouvir, você e o Rafa aí, calma. Então, olha, só acho que eu tô mais contigo nessa opinião, porque é um início de trabalho. O Renato tá tendo um dia, basicamente, para treinar o time, porque não dá para você ter treino todo dia, né? Os caras precisam ter folga também. São seres humanos, a gente entende isso. Então, ele tem um dia, 2 dias para fazer treino específico para um jogo. E aí, talvez ele não tenha tempo nem para colocar as ideias dele em prática. Porque é jogo a cada 3 dias o tempo inteiro. E aí tem viagem para Chile, e aí tem viagem para Bolívia, e aí tem viagem para São Paulo, tem para Minas Gerais, tem viagem para qualquer lugar o tempo inteiro. Eu entendo o Renato ficar no Rio nessa oportunidade. Acho que se ele fizer isso o tempo inteiro, vai passar a ser uma coisa chata, né? Porque aí parece que você não tá ligando para nenhum jogo da Sul-Americana, que é um campeonato importante. Óbvio que para mim, eu sempre falo isso, o brasileiro é mais importante que a Sul-Americana. Para disputar título, a Sul-Americana é muito mais viável. Mas, cara, esse jogo contra o Botafogo tem um peso muito maior do que teria qualquer outro clássico nesse momento, na minha opinião. O Fluminense não ganha do Botafogo desde 2022. O Vasco ganhou do Flamengo em 2023. Isso não existe, pô. Isso não existe, cara. Pelo amor de Deus. Não existe. Não existe o Fluminense não ganhar do Botafogo desde 2022. É uma coisa que me incomoda. Pra moral do time, pra moral da torcida, o Fluminense tem que chegar no sábado, tem que jogar melhor do que o Botafogo, tem que ganhar do Botafogo no sábado. Então, eu acho que faz sentido na minha cabeça o Renato ficar no Rio de Janeiro, porque ele ia perder o quê? 2, 3 dias no Chile de treino. O time foi hoje, mais. Pô. Exatamente. Então, segunda-feira. Então, ele ia perder 3 dias de treino, 2 dias de treino. 4, contando a quinta que tá voltando e tal. Então, ele ia perder quase que uma semana inteira de treinos até o Botafogo, que é no sábado, então nem treinaria sábado para jogar domingo, com um time reserva. Será que é o ideal o Renato viajar para o Chile com um time reserva? Acho que não. O intuito agora, no início de trabalho, é colocar esses caras num preparo melhor possível para o Brasileirão e para essa toada que a gente vai ter até o final da temporada. Então, eu concordo com... Assim, concordo, eu não acho ruim o Renato não viajar para o Chile, ficar no Rio de Janeiro, treinar o Fluminense titular. E vamos lá, gente. Os caras são adultos e eles sabem quem é reserva e quem é titular. Claro, óbvio. O Serna, ele sabe que não é titular do Fluminense hoje. Sim. O Thiago Santos sabe que não é titular do Fluminense hoje. E não são titulares porque não estão rendendo pra isso. Porque você tem uma posição na esquerda que tá aberta há um tempo. E aí não sei se é o Renato que não tá querendo tirar ou que não estão jogando bem no treino. Mas, cara, o Keno já poderia ser titular há um tempo. O Serna poderia ser titular há um tempo. O Canóbio já não vem bem há um tempo. Então, acho que essa decisão aí do Renato de ficar no Rio, se for realmente para pegar uma semana inteira de treinos para enfrentar o Botafogo e ganhar do Botafogo sábado, porque eu acho que quem é contra o Renato não tá indo pro Chile hoje, se ganha do Botafogo sábado, já tá valendo a pena, né? Mas o contrário também mas né? não há garantia. Botafogo, Não tem garantia de que nenhuma. vai chegar lá e vai jogar mais por isso. Não tem como ter essa garantia.
Eu acho Se é que é isso. possível. Vou Mas- passar para você a palavra, só aproveitando, completando aqui que o Emanuel Pedrosa mandou aqui, mas também será uma semana treinando e a torcida irá cobrar muito. Além disso, vamos observar jogadores da base. Valeu, Emanuel, tamo junto, pode falar. Cara, primeiro que se a gente teria dúvida se sábado o Canóbio seria barrado, a gente já tem a resposta que não, né? Porque quem poderia roubar a vaga dele tá viajando. Eu ia entrar nesse mérito também. Que é Serna e Kena. Inclusive, Bernal tá indo jogar pra lá, ou seja, tá bem evidente aí de que... O meio de campo vai continuar o mesmo. Martinelli e Hércules, né? Eu ia até desenhar, não sei se você quer puxar isso daqui a pouco, eu ia desenhar o que eu acho que vai ser o time titular, porque eu acho muito improvável que não seja... Dá a sua opinião em relação a isso, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente lê mais os pics aqui e depois a gente entra nesse ponto, nesse assunto. Não, só acrescentar que ao mesmo ponto que se o Fluminense ganhar do Botafogo lá, vencer um clássico depois de muito tempo, todo mundo vai achar a decisão do Renato maravilhosa, a gente sabe que a análise da torcida é, como diria o outro, mais rasa, né? E tem que ser mesmo, tá? O torcedor tem que ser mais passional mesmo. Se deixa ponto no Chile e perde pro Botafogo, o Renato vai ter que saber lidar com isso. Pra mim não muda nada. Não, é óbvio. Isso não torna a decisão certa ou errada, mas que ele será cobrado por isso, ele será. Não vai ser nem por mim, nem por você. Mas será. Mas o time que eu acho que vai jogar lá no Chile, pelos relacionados, eu acho muito difícil fugir disso, tá? Vitor Eudes, Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Léo Jance, Bernal, Nonato e Lescano, Serna, Keno e Everaldo. E aí, acho muito assim, difícil alguém tirar é um uma vaga time desse que, nove. Osté, pelo que a gente viu já de nível de Sul-Americano até agora, fase de grupos, é o time que dá pra ganhar o jogo, pô. Não, com certeza. Também não Dá pra pode, ganhar o jogo. Não também tá não botando um catado pode lá de- justificar uma possível derrota por conta Não, do time, dá não. pra ganhar o jogo desse Porque time. é a cara também de chegar, por algum motivo, perder lá no Chile e depois, porque a gente levou os reservas e aí a gente tá poupando os titulares. Não, se assumiu a responsabilidade de levar os reservas, ficar aqui no Rio treinando os titulares, então é pra chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Garantir os 3 Claro. pontos. Entendeu? Porque o time do União Espanhola, gente, não existe. Foi O o nosso União time Espanhola que empatou com o São José na estreia? foi. Foi, né? Se bobear, o Renato considera até o empate lá um bom resultado. Talvez seja mesmo.